7 mitos sobre as famílias. Isso mesmo, 7 mitos sobre as famílias. O primeiro grande mito que eu queria considerar é este, que quem manda na minha família sou eu. Você já deve ter ouvido isso por aí. Ou talvez até mesmo você já deve ter afirmado isso. Quem manda na minha família sou eu. E parte disso é verdade e parte disso não é. Qual a parte que é verdade? Não basta eu chegar de um agente externo, uma pessoa que você nem sequer tem relacionamento, e ficar determinando ou dizendo o que é melhor para sua família. Eu não conheço sua realidade, eu não conheço o seu contexto, eu não conheço você, não conheço sua história, não conheço a história e também o trajeto e a personalidade e o contexto das demais pessoas em sua família. Então, a minha opinião, ela tende a ser um pouco, ou bastante, na verdade, ausente de fundamentos, de características que possam talvez aplicar à sua vida. Talvez isso seja uma verdade. Às vezes apenas é uma questão de opinião. Eu tenho uma opinião sobre o que seria melhor para sua família. Então, a minha opinião, na verdade, não vai determinar, não vai mandar e não vai dizer o que é melhor para sua família. E também, muito menos, né, determinar, afirmar o que deve ser feito. Isso aí, de certa forma, faz total sentido, absolutamente correto. Agora, tem questões em que quem manda na sua família não é você. Questões que é meio óbvio falar, mas eu quero deixar claro, questões que envolvem os próprios aspectos de direito, de leis. Você não pode fazer qualquer coisa com seus filhos. Tem limites. Você não pode fazer qualquer coisa com sua esposa, se você é marido. A esposa não pode fazer qualquer coisa com seu marido. Não é assim que funciona. Então, vamos supor que estão sendo respeitadas esses aspectos de direito, de legislação, que se aplica a cada localidade, até mesmo país e por aí vai. Não estou falando disso. Vamos supor que você está considerando e jogando dentro do jogo, dentro das leis, das regras. Mas são decisões ou orientações que, aos olhos humanos, na verdade é apenas uma opinião, apenas uma orientação, apenas uma decisão, escolhas da vida. Só que essas escolhas da vida, essas decisões devem passar por um crivo. E esse crivo aqui, eu não estou falando do crivo de uma outra pessoa qualquer como eu, como seu vizinho, como alguém da sua própria família. Não estou falando um crivo de um agente estatal, de um governante, de um juiz. Não estou falando desse crivo. Estou falando de um crivo muito superior, um crivo moral, que foi estabelecido nas Escrituras Sagradas. Esse é o crivo que deve estabelecer. É esse crivo que, em última instância, determina quem manda na sua família. Quem manda na sua família é Deus. Quem manda na sua família é Jesus. Mas você pode dizer, mas eu não quero dar satisfação, eu continuo mandando em minha vida. Tudo bem, pode ser e é uma escolha sua. Mas não tenha dúvida, Deus não deixa de ser o dono da sua família. Você pode não estar considerando os desígnios, a vontade dele para a sua vida e para a sua família, mas ele ainda continua sendo. E, consequentemente, as escolhas equivocadas que vão ser feitas sem considerar os parâmetros divinos vão ter consequências prejudiciais a você, prejudiciais à sua família. Pode ser, inclusive, algo equivalente ao que aconteceu com Abraão, nós vamos ver ao longo da lição bíblica, que atravessa gerações, séculos de prejuízo para a sociedade e talvez até para o mundo inteiro, certo? Então, é um aspecto bem interessante. Segundo mito que eu quero também falar um pouco. Só pode falar sobre determinados temas quem tem experiência de vida no tema. O que chamamos alguns aí, equivocadamente, porque tem gente que distorce, que é o chamado lugar de fala. A ideia do lugar de fala tem alguns desvios. Mas vamos supor e vamos considerar aqui o que infelizmente tem ganhado mais força, que é a visão equivocada do que é o tal lugar de fala. O lugar de fala basicamente seria o seguinte, dá um rápido exemplo. Se mulheres estão discutindo sobre feminismo e um homem quer dar opinião, quer falar como a mulher deveria se comportar, tratar e falar, independente de qual seja a opinião dessa pessoa, desse homem. Algumas mulheres vão dizer o seguinte, não, você não pode falar sobre o que é o feminismo. Você não pode falar sobre o que trata ou o que deveria ser o adequado para as mulheres, já que você é homem e você então não tem o seu lugar de fala para este assunto.
Só que, olha só que interessante. Às vezes as questões que envolvem o feminismo, elas não são isoladas apenas entre as mulheres. Não é uma decisão e opinião de mulheres, é uma opinião e decisão de sociedade. Até porque parte dos problemas que as mulheres enfrentam derivam exatamente do quê? Dos homens. Então, como a gente vai excluir os homens desse tabuleiro de xadrez? dessas interações? Não tem como. Então, esse é um dos absurdos. É a mesma coisa que dizer, em algum momento, em certa escala, que para falar sobre racismo e os prejuízos do racismo, os problemas do racismo, tem que ser uma pessoa que passa por racismo. Aí, logicamente, depende da situação, o lugar. Às vezes é a pessoa por ser asiático, às vezes é por ser negro e por aí vai. Então, não é os negros que devem apenas por si só falarem, discutirem e dizer o que é racismo, conceituar o que é racismo, falar o que é o racismo e pronto, fica por isso mesmo. Não, não é. Toda a sociedade tem que participar da discussão. É bem verdade que quem passou por uma situação de ser discriminado, por exemplo, racialmente, essa pessoa tem uma experiência e tem uma bagagem quanto ao aspecto da experiência. Mas tem todo um contexto conceitual, histórico, filosófico que está disponível na sociedade. E por que nós, pessoas que são não negras, pessoas que não são asiáticas, pessoas que não estão em alguns grupos que sofrem algum tipo de perseguição, elas não podem falar, não podem discutir? Não. Então, esse aspecto é muito falho. E aí vamos aplicar então agora, dado esse pequeno pensamento, vamos aplicar sobre as famílias. O que é que alguns poderiam dizer? Que quem só pode falar sobre criação de filhos é quem tem filhos. Alguns vão dizer, só pode falar sobre casamento quem é casado. Eu pergunto, vocês já perceberam qual é a família de um sacerdote católico? Um padre? Ele não é casado, ele não tem filhos, mas tem padres especializados, de certa forma, em instrução para noivos a respeito do casamento. Curso de noivos, ministrado por padres. Mas padre não casou? Mas padre não tem filhos? Como é que ele vai instruir? A questão não é se ele tem experiência ou não tem experiência. A questão é o conteúdo, o fundamento. Se o fundamento é a Bíblia Sagrada, é a Escritura, que a teoria e os ensinamentos adequados, o crivo, está lá, por que que uma pessoa não pode se dedicar a estudar, a se especializar e falar sobre o tema? Ou seja, pegar aquela linguagem que para alguns pode ser um pouco difícil, traduzir, simplificar e expor. Tranquilo. Ele vai ter formas de experiência por iniciativa própria? Não. Mas ele pode ter de relatos, de conversas, de auxílio que ele deu a alguns casais ou noivos. Então perceba que falar sobre determinados temas ao longo desse trimestre não é necessário que eu tenha a experiência, que eu seja uma pessoa que vive de fato aquilo. Bom seria que eu tivesse essas experiências. Não quero desprezar e menosprezar a experiência, mas eu quero dizer que por não ter vivido ou por não ter experiência, eu não estou de escanteio nessa conversa. Vai ter uma lição bíblica que vamos estudar ao longo das próximas aulas, que vai falar sobre o relacionamento de nora e sogra. Eu sou professor de uma classe de adultos, homens, e vou lecionar homem, para uma classe de homens, falando sobre relacionamento de nora e sogra. Faz sentido esse tipo de conversa? No primeiro momento pode parecer que não, mas a Bíblia fala sobre um relacionamento nora e sogra. Ela mostra exemplos, parâmetros. Por que não eu não posso falar sobre esse assunto? Por que não eu não posso falar sobre esse assunto, inclusive para mulheres? Porque o fundamento está lá. Tá certo? Eu não vou ter a experiência, porque não sou nora e nem sou sogra, mas eu tenho elementos para poder ministrar, tá certo? Então, não posso ser excluído do meu espaço de fala, porque em tese eu não teria o lugar. Eu tenho lugar sim. Então, quero deixar isso bem claro já de antemão, porque ao longo das lições bíblicas eu vou ter que entrar em caminhos, elementos, itens em que eu não tenho a experiência, certo? Antes de alguém possa falar alguma coisa, eu tenho um filho, certo? Porque depois vão dizer que eu não posso nem falar sobre paternidade porque não é pai. Não, eu poderia falar sobre paternidade se eu não tivesse filho também, tá certo? Mas eu tenho filho, eu tenho a experiência que vai ajudar e vai contribuir em algum momento, tá certo? Mas eu não tenho muitos filhos, porque depois vão dizer que quando chegar na lição bíblica que fala sobre
escolha ou preferências de filhos, só pode falar quem tem mais de um filho. Também não vamos por esse caminho, né? Então, deixar bem claro isso, é um mito que devemos acabar. Terceiro mito: o responsável principal da educação dos filhos é a mãe. Olha, será? Será que é a mãe a responsável maior ou principal da educação dos filhos? E a minha resposta é um não, por isso que é um mito. O principal e maior responsável pela educação dos filhos é o pai. É ele que é o líder. A Bíblia orienta isso. É o pai que tem que guiar o filho no caminho que deve andar. É o pai. Agora, se vamos pensar em conjunto, a família como um todo, é lógico que existe a hierarquia. E é o pai e a mãe que trilham um caminho ou apresentam um caminho, indicam o que é mais adequado para o filho. É o pai e a mãe em conjunto. Mas se tiver que escolher uma pessoa, essa pessoa não é a mãe, essa pessoa é o pai. Alguém pode dizer, não, mas aí quem fica mais tempo com as crianças ou com os filhos, em boa parte deles, é a mãe. Eu concordo com isso. Muitas vezes quem vai até expor algumas verdades vai ser a mãe. Tá tudo bem, tá tudo correto. Mas algumas decisões ou opiniões, elas devem e deveriam, na verdade, passar pelo crivo do pai, do líder maior. Ele vai dar alguns parâmetros. Ele vai dizer o que deveria ser adequado para o seu filho. Aí pode já gerar polêmica para alguns de vocês, mas eu estou trabalhando com um parâmetro de referência, a Bíblia Sagrada. Então, esse é meu parâmetro. Não é o que a sociedade fala, não é o que o meu vizinho fala, não é o que um país dito cristão fala, não é o que um país de origem islâmica fala. O que diz é a Bíblia. Esse é meu parâmetro, tá certo? Item 4. Existe família perfeita? E eu coloquei aqui, em parênteses, geração Instagram. Porque a geração Instagram é o mundo das pessoas perfeitas, né? São as pessoas belas, bonitas, com a vida maravilhosa e muito bem-sucedidas. E aí também tem alguns que espalham, né? A família inteira está nesse padrão. Então, e as pessoas, às vezes, elas, olhando aquilo, pensam que aquilo é a realidade. Aquilo, na verdade, é uma emulação. Aquilo ali é um simulacro. Aquilo ali não é a verdade. Aquilo ali é apenas e exclusivamente um produto a ser apresentado por uma pessoa, por um grupo de pessoas, para vender algo. Nem que seja para vender, aí o que eu poderia dizer, né? A imagem de família muito bem sucedida, muito bem abençoada, para que algum produto ou serviço, ou até mesmo sua audiência, o seu tempo, seja capturado, ou até mesmo o seu dinheiro, seja capturado por essas pessoas. Então, entenda que ferramentas de redes sociais, as pessoas tendem a apresentar a sua melhor versão. Perceba que eu, ao fazer aqui essa aula, eu estou tentando, né? Pentei meu cabelo, lavei o rosto, botei uma camisa, né? Social. Mas eu não estava até agora há pouco com uma camisa social. Eu não estava nem agora há pouco com um cabelo relativamente organizado como está agora. Eu estou me apresentando de uma forma que eu acho que é agradável, interessante para a audiência, para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Então, isso aqui não sou eu integralmente, isso aqui não sou eu todo o tempo, isso aqui é eu apenas nesse momento, tá certo? Então, temos que ter essa dimensão e não pensar que isso é o todo, isso é apenas uma parte. Não quer dizer que há falsidade nisso, mas eu estou querendo dizer que isso não é a total realidade, tá bom? Item 5. Filhos bem instruídos, educados e que tiveram pais presentes não serão filhos rebeldes ou problemáticos. Esse aqui também é um outro mito. O pai e a mãe faz todo o trabalho, vamos dizer, ao seu alcance, o esforço, faz o que há de melhor, e quando eu falo de melhor, não quer dizer que é o ideal, é o melhor que está ao seu alcance. Em alguns momentos, esse melhor que está ao seu alcance é muita coisa. É coisa assim que surpreenderia, talvez, outras pessoas, aos seus pares, se ficassem sabendo o que você faz pelo seu filho. E quando eu falo fazer, não é apenas, que alguém pode pensar, né? Eu falo apenas, mas na verdade é muita coisa já, né? Proporcionar uma boa educação formal para o seu filho, tipo escola, faculdade. Não é um plano de saúde, não é uma boa alimentação, né? Para ele desenvolver fisicamente, não é um bom ambiente de casa, de lá, né, de poder ter um quarto, o que for. Eu não estou falando apenas isso, apesar que eu digo que é muita coisa, certo? Por que eu falo apenas? É porque existe mais coisas, existe a parceria, a conversa, o diálogo.
E digamos que o pai fez tudo isso que eu já mencionei, de características mais físicas, até envolvendo aspectos financeiros que ajudam bastante, e você também foi um pai presente, orientou, instruiu seu filho, mostrou o caminho que deve andar. Pais crentes que levaram seu filho para a escola dominical, instruiu o caminho, mas era o pai crente que levava para a escola dominical e o pai estava na escola dominical. É o pai que em casa instruía o filho. Era o pai que dava amor ao seu filho, conversava com seu filho, dava liberdade ao seu filho para poder discutir sobre quaisquer temas. O pai que fez sua parte. Não foi o pai perfeito, foi o pai possível, mas foi um bom pai, foi uma boa mãe. E mesmo assim, o seu filho, ele está rebelde. O seu filho está problemático. Então, o que fazer com uma situação dessa? Como enfrentar isso? Bem, na lição bíblica ao longo desse trimestre, vamos estudar, vai ter uma lição específica sobre essa temática, vamos nos aprofundar dela. Mas eu quero dizer que você pode fazer toda a sua parte e você não tem certeza do resultado. Muito provável você vai ter um resultado positivo, um bom resultado, mas ele não é certeza, ele não é garantia. Porque existe um elemento que às vezes a gente esquece. Os nossos filhos não são robôs, os nossos filhos são pessoas individuais que possuem pensamento, possuem uma autonomia e vão fazer suas escolhas, o livre-arbítrio. Talvez é só pensar a sua história, você que está me acompanhando agora, talvez você não tenha sido evangélico, crente, desde a sua infância. Talvez você tomasse decisão adulto em algum momento, na adolescência. Mas os seus pais, por mais que eles talvez até tenham sido crentes, eles não determinaram o seu futuro. Os seus pais talvez não tenham sido crentes, talvez tenham sido aversos ao cristianismo. E você hoje é um cristão. Perceba que a influência deles ou as instruções deles, obviamente, devem ter contribuído para a sua vida. Mas perceba que a parte espiritual, o lado espiritual, talvez não teve a influência deles sobre a sua vida. Você trilhou o seu caminho. Então, nós devemos entender que não é uma conta matemática precisa 100% que você vai ter um resultado. Não é assim que funciona a vida, não é assim que vai funcionar a sua família. Então, temos que considerar isso como uma possibilidade. O item 6, um sexto mito que devemos aqui desfazer sobre as famílias é que uma família cristã não erra. Então, se é tão bom seguir a Jesus, se é tão bom ser crente, então logo se eu for caminhar junto com Cristo, a minha família caminhar com Deus, indo para a igreja, escola dominical, fazendo boas iniciativas e tal, a gente não vai ter erros. Não, pelo contrário. Você vai continuar tendo erros, mas se espera, né? O objetivo de você estando com Cristo é que você vai ter uma mudança de vida. A sua família vai mudar para melhor. Mas não quer dizer que não vai ter erros, não quer dizer que não vai ter problemas. Outra questão também, você não vai estar ausente de problemas, mas você provavelmente vai ter respostas para os problemas. Você vai talvez saber lidar com a tempestade que vai estar atravessando a sua vida. Ou seja, você vai sofrer? Talvez vá sofrer, mas você vai sofrer de uma forma mais digna, de uma forma melhor do que se você não estivesse com Cristo. Sétimo e último mito, apenas os que eu quero apresentar. Teríamos mais, mas vamos discutir, vamos diluir isso ao longo das nossas próximas aulas. Uma família cristã não terá conflitos. E aí eu falo conflito interno, né? Pode ser conflito externo também, sua família com outras famílias, sua família com outras pessoas, por aí vai. Mas eu quero falar aqui atrito dentro da própria família, pessoas com histórias diferentes, no caso marido e mulher, contextos de criação diferentes, costumes diferentes, pensamentos diferentes, pessoas diferentes, elas vão ter conflito. Isso é óbvio. A pessoa que casa e está entrando na ideia que eu tenho uma pessoa muito alinhada de pensamento. Sim, tudo bem. Você então talvez vai ter menos conflitos, mas vai ter conflitos. Eu estou instruindo meu filho. Meu filho, talvez em idade menor, ele era muito obediente e depois ele se torna desobediente. Ele passa a gerar conflitos comigo. Então, é uma questão que devemos considerar e que vai existir. Haverá conflitos. Agora a questão é, qual a magnitude desses conflitos? Qual a gravidade desses conflitos? É um conflito sobre escolhas muito sérias de direção de vida ou apenas um conflito, quem é que vai lavar a louça hoje de noite? Bom seria que os conflitos das famílias fossem a discussão de quem vai lavar a louça. Bom seria.